Vamos então dar uma olhada nesse exercício de hoje, né? Que nós temos aqui um objeto que foi preso a um fio, né? Conforme está aqui nessa imagem. E esse fio está preso, né? Nesse vagão que está momentaneamente parado, né? Aqui temos um observador interno, enquanto temos aqui também um observador externo que vai observar o vagão em movimento, estando acelerado, né? E estando acelerado, o que vai acontecer com o fio é que ele vai ter esse deslocamento angular, né, decorrente do arraste, né, da tensão aplicada pelo fio ao objeto, né? Então, a pergunta do problema basicamente é qual a aceleração que o trem, né, terá em relação ao observador externo. Então, para que a gente analise essa situação, eu vou começar aqui desenhando algo próximo ao que está representado lá como sendo o fio, para que a gente possa analisar, né, as ações envolvidas. Aqui então seria o fio. Vou passar uma outra tinta aqui para representar o objeto. Só vou voltar aqui aos dados, né, eu passei batido, né, o ângulo que está sendo representado aqui é um ângulo de 35 graus. E aí o que nós temos aqui, né? Bom, primeiro eu vou tentar traçar aqui em cima do objeto, né? A massa do objeto não foi discriminada, apenas massa M, peso P, tudo bem? De forma que nós temos aqui então, né? O peso do objeto está atuando para baixo, na vertical, enquanto que na direção oposta a ele nós temos aqui a tensão do fio. Vou passar aqui o conjunto dessas duas ações para que a gente possa inserir o eixo cartesiano de uma forma um pouco mais limpa, né? Então nós temos aqui a tensão novamente, e vou traçar com tinta preta o eixo cartesiano, para que fique mais fácil. Posso botar um pouco mais reto, né? Para que fique mais fácil a gente analisar então cada uma das ações, né? Seguindo aí os 4 passos que a gente tem preconizado aí num vídeo anterior, para que a gente possa utilizar de forma mais objetiva, né? Para auxiliar a sua compreensão na utilização da segunda lei de Newton. Então, só voltando aqui a imagem, né? Só para eu traduzir a imagem para cá. Vou passar uma linha, essa linha preta aqui também do lado de cá, para auxiliar a gente no espelhamento, né, dos ângulos envolvidos. Então nós temos aqui embaixo o ângulo de 35 graus. Se você tiver mais acostumado a utilizar o ângulo próximo ao eixo cartesiano, você pode trazer para cá, né? Eles são colaterais internos, então 35 está aqui na verdade, de forma que aqui nós teremos, que eu estou passando em vermelho, a parte X da tensão, e aqui que eu estou passando na parte de cima nós temos a parte Y da tensão. Não sei se está muito clara a imagem, às vezes fica muito pequeno, né, e borrado, mas tudo bem. Vou tentar colocar de uma forma mais expressiva, pronto. De forma que, né, analisando aí o conjunto das ações que eu montei, né, do ponto de vista da direção X, da direção Y, nós temos, né, na direção Y, nós temos que TY equivale ao peso, e nessa proposição aí que foi desenhada, né, eu vou fazer aqui também o triângulo retângulo respectivo, né, nós temos cateto oposto, cateto adjacente, e aqui temos o 35 e aqui a hipotenusa, né, só para facilitar sua visualização, embora o professor faça o triângulo um pouco meio torto, né. Então, de forma que TY é igual a T vezes cosseno de 35, que é igual a P. Fazendo algo semelhante, né, a essa dinâmica para X, em X nós temos aceleração, né, a diferença de Y, que nós temos a equivalência das duas forças em equilíbrio, o sistema não está acelerado na direção Y, então nós temos que Tx é igual a massa vezes aceleração, e no caso Tx em relação à tensão, fica sendo tensão vezes seno de 35 graus. Então, sendo assim, a aceleração que a gente está procurando fica sendo T seno de 35 graus dividido por M. Buscando do lado de cá, nós temos uma referência para a tensão, que é tensão é igual a peso dividido por cosseno de 35 graus. Vou passar para uma próxima tela para ficar um pouco melhor. Então, a aceleração, só continuando,
o que eu anotei. T seno de 35 dividido por m, sendo que T é igual a peso dividido por cosseno de 35 graus. Então, substituindo, né, esse T nessa expressão, então a aceleração fica sendo peso vezes seno de 35 graus dividido por m vezes cosseno de 35. Você vai se lembrar naturalmente que peso é igual a massa vezes gravidade. Então, de forma que a aceleração fique sendo gravidade tangente de 35, já que nós temos aqui seno dividido por cosseno, né? Definição aí de tangente. Tangente de 35 é o mesmo que seno de 35 dividido pelo cosseno de 35. Então, substituindo os valores, né, usando gravidade como 10, a tangente de 35 foi informada no enunciado aqui, né, 0,7. Então, vezes 0,7. Então, a aceleração fica sendo 7 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a resposta final do exercício.